Posso começar? Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou apresentar dois trabalhos na sequência. O primeiro deles é a respeito do nosso modelo de excelência da gestão e da possibilidade ou não de aproximação entre esse modelo, que é o modelo criado pela Fundação Nacional da Qualidade, que tem como propósito orientar organizações para que elas avancem no sentido de atingir excelência. Então, é um modelo criado fora do âmbito da ciência da informação, é criado para apoiar organizações de todo tipo, públicas e privadas, no caminho da melhoria. Então, a nossa discussão é se há uma conexão entre isso, entre esse modelo e as organizações do conhecimento, que é um conceito que vem do Schuh, e esse sim é muito discutido aqui por nós na área. Para criar um contexto aí, a ideia fundamental que justifica essa discussão toda é a realidade que a gente vivencia hoje em dia, do mundo em constante transformação e que exige das organizações de todo tipo compreensão tanto do seu ambiente quanto dos fluxos informacionais internos e externos, e que permite à organização produzir conhecimento, inovação, compreender então o cenário externo, né, criar significado a respeito do mundo e tomar decisões ligadas a essa compreensão. Essa é uma realidade que afeta as organizações no nosso mundo de hoje. E por conta dessa importância, vários modelos teóricos ou práticos têm surgido para orientar organizações no sentido de saber como fazer isso acontecer, como ler o ambiente externo, como ler o ambiente interno e compreender como criar inovação, criar conhecimento e tomar melhores decisões. Um desses modelos é conhecido por nós, é o modelo do Schuh, que ficou mais conhecido no Brasil com publicação em 2006 do texto do Senac chamado Organização do Conhecimento, que é a tradução do livro para o português. Esse modelo tem uma característica mais acadêmica, ele é mais teórico e ele tenta fazer uma ponte entre a área de informação e aportes da área de administração. Por outro lado, a Fundação Nacional da Qualidade, na década de 90, publicou um outro modelo, que é o modelo de excelência da gestão, esse mais empírico, com caráter mais prático, criado através da discussão de colegiados, de pessoas do setor acadêmico, de empresários, de consultores, que estavam sempre preocupados em compreender como é que está o cenário atual em termos de gestão e o que produz a excelência para as organizações. Então, a discussão para a criação desse modelo é uma discussão muito mais prática do que teórica, apesar de ter aportes teóricos. Então, esses são dois dos muitos modelos que existem hoje em dia disponíveis para tentar ajudar as organizações a compreender esse cenário aí complexo dos dias de hoje. Então, através desses, como a gente tinha interesse em compreender esses dois modelos em conjunto, a gente estabeleceu a hipótese de que, como o MEG, o modelo de excelência da gestão, foi criado não com o objetivo de se tornar um modelo acadêmico, mas um modelo para ajudar as organizações, tem mais o caráter prático, se ele pudesse se aproximar de uma proposta mais teórica, mais vinculada à área de informação, a gente poderia, então, ter um ganho com a aplicação desse modelo. Então, por conta disso, a gente estabeleceu o objetivo para esse trabalho, que é analisar o modelo de excelência da gestão, o MEG, em face às propostas do Schuh, em face à ideia do Schuh de organização do conhecimento, e tentar identificar a possibilidade de uma organização que utiliza o MEG, que foi pensado separadamente do modelo Schuh, de convergir ao longo dessa caminhada para a excelência, para as ideias da organização do conhecimento. Então, eu analisei a documentação para tentar discernir isso e tentar entender se essas organizações geradas pelo MEG são ou não organizações do conhecimento, certo? Aqui eu vou falar um pouco sobre o modelo de excelência da gestão. Ele é um modelo que foi proposto pela Fundação Nacional da Qualidade a partir da década de 90. Ele é inspirado em modelos internacionais ligados à gestão da qualidade, mas que tentavam dar uma resposta para as organizações do mundo inteiro sobre como tentar evoluir para a excelência. Com a competição sempre cada vez mais acirrada, cada vez mais global, os fatores que impactam a competitividade cada vez mais complexos, pulverizados, as organizações do mundo inteiro procuram padrões, procuram referências, procuram caminhos para se orientar, para poder entender como é que ela pode evoluir no sentido da excelência.
Então, esse movimento ocorreu no mundo na década de 80 e na década de 90, a Fundação Nacional da Qualidade trouxe para o Brasil o modelo de excelência da gestão, que é um modelo desenvolvido com essa base internacional, mas que também tem um desenvolvimento agora local, feito por comitês brasileiros, que envolve empresários, consultores, acadêmicos e assim por diante. A anatomia do modelo é dada mais ou menos assim. Tem um conjunto de fundamentos da excelência. Então, a ideia fundamental do modelo de excelência da gestão, do MEG, é que esse é um modelo de princípios. Uma organização não evolui para a excelência, segundo o MEG, porque ela detém determinadas tecnologias, ou é capaz de implementar determinadas práticas caras, ou tem profissionais altamente remunerados. Essa não é a lógica fundamental que explica a excelência em organizações do mundo inteiro, segundo o MEG. Segundo o MEG, o que explica isso é a capacidade das organizações de introjetarem certos valores, certos princípios, que aqui no nosso modelo são 13 princípios ou fundamentos da excelência. Quando a organização introjeta isso na cultura, então ela cria os mecanismos internos necessários para que, com o tempo, ela avance para a excelência. Essa é uma concepção fundamental do MEG. Dados esses fundamentos, então, há uma transformação dessas ideias que são mais subjetivas, princípios são sempre mais subjetivos. Então, a organização teria muita dificuldade de entender como é que isso criaria impacto direto na prática. Então, os fundamentos são traduzidos em requisitos ou itens que são muito mais próximos da realidade, né? E a partir dessa visão de requisitos e itens, então é possível encaixar práticas gerenciais dentro de cada um dos requisitos. Cria-se, então, por conta dessa aglutinação de requisitos semelhantes, um conjunto de 8 critérios, que são representados aqui por essa figura, e cada um dos 8 critérios do MEG alinha um conjunto de requisitos que são os desdobramentos dos fundamentos, ou seja, quando eu transformo, embuto aqui dentro desses critérios práticas gerenciais que dão resposta aos fundamentos, então o que eu estou fazendo é traduzindo os fundamentos em coisas mais reais, tá certo? A gente tem 8, para a nossa área 1 é particularmente importante, que é esse aqui de informações e conhecimento. Então, para o modelo de excelência da gestão, não é possível ser excelente se eu não tiver um trato adequado das informações e do conhecimento. E notem que informação e conhecimento para esse modelo é o que dá a liga para todo o resto. O que une todos os critérios, todos os requisitos e, portanto, a prática de todos os fundamentos é um bom exercício em termos de informação e conhecimento, certo? Além disso, tem algumas outras ideias ligadas ao modelo que ajudam a explicar a dinâmica do modelo. Então, as práticas são encaixadas aqui, né? Eu já falei. O ciclo PDCA e PDCL é uma lógica de melhoria contínua das práticas. Então, no primeiro momento, eu introduzo certas práticas gerenciais que tentam dar conta das demandas dos requisitos criados pelos fundamentos em cada um dos critérios, os 8 critérios. Mas toda vez que eu começo uma prática numa organização, ela não começa perfeita. É a da natureza das coisas. Então, é preciso haver uma forma de evolução e melhoria do que já foi proposto. E a área de qualidade investe muito na ideia do PDCA, PDCL para a melhoria contínua, tá certo? Então esse é um conceito importante do modelo. E um outro conceito é o de fatores de avaliação. Há um conjunto de fatores de avaliação de cada uma das práticas gerenciais e dos resultados organizacionais que é colocado para dar o norte da evolução. Então eu tenho uma prática, essa prática evolui, mas é essencial saber, durante o processo de gerenciamento do modelo, se a prática está evoluindo no sentido da excelência. Então, os fatores de avaliação, de certa forma, são a bússola para a excelência. Quando a organização avalia de tempos em tempos suas práticas e percebe que os fatores estão dando melhores resultados de avaliação, significa que ela está mais pronta ou está caminhando na direção correta, certo? Aqui eu não detalhei muitas coisas a respeito dos fatores, dos critérios, eu vou falar isso quando a gente discutir os resultados, ok? Isso aqui é só para ter uma visão geral do modelo. Com relação às organizações do conhecimento do Shu, vários trabalhos no Enancib, aqui no nosso GT, já discutiram isso. Esse é um livro muito conhecido por nós, então eu vou fazer uma síntese. Fundamentalmente, o livro do Shu propõe que as organizações deveriam ser organizações do conhecimento, ou aquelas que têm uma natureza ligada à sua produção, aos seus critérios, seus contextos,
que apontam para a exploração de conhecimento, inovação, para criar competitividade. Então, essas organizações ganhariam muito se elas se tornassem organizações do conhecimento. E o que é isso? São organizações que realizam 3 usos estratégicos da informação, e esses 3 usos estratégicos estão bastante associados, interligados. Funcionam bem em conjunto, dentro do que ele chama de ciclo da informação, que essa figura mostra. Quando o ciclo da informação funciona bem, significa então que a gente pode dizer que uma organização atende ao principal requisito de organizações do conhecimento do Shu, tá certo? Então, para isso acontecer, a gente tem que encontrar indícios da existência dos 3 usos estratégicos, dos 3 círculos, e da interligação entre os 3 círculos, tá certo? E o Shu também diz que tudo isso se realiza através do ciclo da informação, que envolve compreensão da necessidade, busca e uso da informação. E que há a necessidade de uma compreensão do contexto, e não apenas das demandas cognitivas ligadas à necessidade de informação específica, mas também questões ligadas a reações emocionais e a questões situacionais também são importantes para explicar o bom andamento do ciclo, que dá suporte a cada um desses usos estratégicos da informação, ok? Então, para fazer esse estudo de aproximação entre o MEG e a proposta do Shu, a gente coletou um conjunto de materiais, um conjunto de documentos, de textos, que falam tanto do modelo do MEG quanto da obra do Shu. A própria Fundação Nacional da Qualidade indica documentos que são importantes para se compreender o modelo. Ele é um modelo de referência aberto, então qualquer organização tem acesso aos documentos. Esses documentos estão à disposição, né? Pelo menos sempre estiveram à disposição. A obra do Shu, que é a obra principal do livro, e outras obras ligadas aos 2 modelos que a gente conseguiu descobrir através de levantamento bibliográfico. Com esse material em mão, a gente analisou todos eles, e a gente seguiu mais ou menos a seguinte sequência. Primeiro, a gente analisou o material sobre o MEG para ter uma visão global do modelo e entender o que caracteriza a implantação mais extrema do modelo, mais perfeita. Por que a gente fez essa proposta? Porque a gente quer perceber se há, em tese, uma aproximação entre as 2 propostas, do Shu e do MEG. Então, a gente fez a seguinte colocação, a gente pensou assim: se o MEG estivesse perfeitamente institucionalizado, se a organização tivesse nos graus mais extremos de implantação de cada um dos elementos que a gente viu lá naquele slide anterior do MEG, essa organização, ela está ou não está próxima da organização do conhecimento? A gente não discutiu, então, nesse trabalho, o processo que leva à evolução para a excelência. A gente olhou o que o modelo propõe como excelência lá no fim do processo, e a gente comparou isso com a proposta do Shu. Então, esse trabalho permite a gente pensar se uma organização que evolui ao extremo, sob os olhos do MEG, se essa organização é uma organização do conhecimento, tá certo? Então, a gente analisou a documentação sobre o MEG para entender melhor que organização excelente é essa. Analisamos a documentação do Shu para entender o que especifica, o que determina uma organização ser ou não organização do conhecimento. A gente fez um confronto entre essas 2 documentações. Criamos quadros analíticos que extraem da documentação do MEG. Os resultados desse trabalho foram divididos em 6 tabelas. Como a gente viu antes, a nossa ideia é que o modelo de organizações do conhecimento do Shu pode ser resumida em torno do ciclo de conhecimento que ele propõe. E o ciclo do conhecimento é completo quando eu tenho os 3 usos estratégicos da informação: criação de significado, geração de conhecimento e tomada de decisão, e tenho a interligação entre cada um dos usos estratégicos, que ele diz que a organização do conhecimento é aquela que pratica os usos estratégicos da informação de maneira integrada. Então, o que a gente procurou dentro da documentação do MEG são indícios desses 6 elementos. Primeiro, de cada um dos 3 usos estratégicos da informação e da interligação entre cada um desses itens, tá certo? Então, a gente montou 6 tabelas pensando indícios da documentação do modelo de excelência da gestão. Então, aqui está a primeira tabela, a tabela sobre tomada de decisão. A nossa primeira coluna lá de cada uma dessas tabelas sempre lista os itens daquela anatomia, daquela descrição inicial que eu fiz do MEG. Cada um daqueles elementos da primeira coluna
são elementos essenciais da descrição do modelo de excelência da gestão, tá certo? Então, cada um desses elementos foi analisado separadamente e tentando pensar da literatura os indícios de aproximação. Com relação à tomada de decisão, na lista de fundamentos da excelência, aquele fundamento orientação por processos e por informações é completamente voltado para a tomada de decisão. Ele diz que toda decisão e toda ação de uma organização tem que ser tomada com base no grande conhecimento dos processos principais e também com base nas informações melhores disponíveis em análise de risco. Então a gente percebe que há, dentro do fundamento, que é um elemento essencial para o modelo, a preocupação já com uma tomada de decisão balizada. Então está presente. Além disso, em termos de critérios, a gente percebe que a tomada de decisão permeia todos eles. Porque é da natureza dos processos gerenciais se preocuparem com o binômio decisão-ação. Então, como o modelo de excelência da gestão foi criado para apoiar a gestão, a lógica decisão e ação está presente em toda a documentação. Então, talvez dos 3 usos estratégicos da informação, a tomada de decisão é que apareça mais dentro de toda a documentação do MEG. Tá? Então, mas aqui tem alguns que têm destaque, por exemplo, liderança, já que é um critério muito vinculado às práticas gerenciais baseadas no sistema de liderança, então, né? Em termos de fatores de avaliação, todos os fatores de avaliação de alguma forma contribuem para a tomada de decisão, porque avaliar é dar feedback para melhorar. E o feedback para melhorar, a ação de melhoria, sempre depende de uma decisão. Então, todos os fatores de avaliação que são listados no modelo também estão presentes aqui. E o próprio ciclo PDCA-PDCL, que também é um ciclo de melhoria, as decisões também estão vinculadas, tá certo? São muitas informações, e assim, como muita gente também não é da área de administração e talvez não conheça o modelo, fica um pouco difícil falar todos os detalhes, mas depois, talvez, nas perguntas eu possa esclarecer melhor, tá? Com relação à geração do conhecimento, alguns fundamentos do modelo, como cultura de inovação, aprendizado organizacional e valorização de pessoas, esses fundamentos dizem que a organização, para ser excelente, ela tem que compreender o ambiente externo. Ela tem que compreender o cliente, segmentação, perfil, necessidades, demandas. Ela tem que compreender os fatores externos que criam impacto positivo sobre o mercado e sobre a própria organização, que explicam como é que, ao longo do tempo, a organização vai ter sucesso. Isso tem a ver com compreensão do ambiente externo. E a valorização de pessoas, que diz que as pessoas têm que aprender, têm que evoluir, e esse aprendizado é muito incentivado. E ele também depende do posicionamento da pessoa frente às mudanças do mundo. Então, há pelo menos 3 fundamentos ligados à parte de conhecimento. Então, a lógica do nosso modelo de excelência diz que é importante, muito importante aprender, e se eu não puder aprender, eu não consigo atingir o sucesso. Então, se é tão importante aprender ao longo do tempo, faz muito sentido associar, então, a evolução de uma organização que usa uma estratégia. Uma organização precisa olhar para o mundo externo, e esse olhar para o mundo externo ajuda a organização a criar uma proposta para o sucesso que seja mais efetiva. Então, esses critérios, estratégias e planos, clientes, e também o próprio critério de liderança ajuda a implementar os fundamentos que são essenciais para interpretar bem o mundo externo. E o próprio critério de informações e conhecimento também dá o feedback em termos de informação para as pessoas, e isso também é essencial na hora de ler o mundo externo. Então, com base nessas primeiras tabelas, a gente consegue ver que há uma ligação entre o que o MEG diz e e os 3 usos estratégicos da informação. Agora a gente vai ver como é que a relação entre esses usos se dá segundo a lógica lá da descrição do modelo de excelência da gestão. As 3 ligações têm uma natureza muito parecida. Então, a explicação do MEG, as possibilidades que o MEG abre para a inter-relação também são parecidas. Então, é basicamente a mesma ideia que está nesse slide que se repete para os outros 3. Então, as interligações são muito semelhantes. Em primeiro lugar, um dos fundamentos do MEG é pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é entender como é que funciona a inter-relação entre as partes que compõem a organização e entre essas partes e o mundo externo. É olhar a árvore e também a floresta, entender as conexões, porque a gente entende que as organizações são sistemas, e há sistemas dentro de sistemas, e essas relações,
é que determinam a minha capacidade de ser bem-sucedido. Entender essas relações é muito importante. Como o pensamento sistêmico tem a ver com a compreensão de inter-relações, então quando eu crio processos, faço esse conceito se tornar assim próximo, bem presente na cultura da organização, todas as práticas que eu proponho acabam se integrando, porque a integração é da natureza da busca sistêmica, né? Então, a própria existência do fundamento do pensamento sistêmico ajuda a integrar práticas de todo tipo, inclusive essas práticas que o próprio Shu preconiza lá com os usos estratégicos da informação. Além disso, a gente tem um fator de avaliação chamado integração, e esse fator também é baseado no fundamento de pensamento sistêmico, e também diz que é importante criar estratégias de avaliação de cada uma das práticas que apontem para a organização a necessidade de integração de práticas. Então, se eu tiver práticas ligadas à criação de significado, geração de conhecimento, tomada de decisão, essas práticas têm uma tendência natural a se aproximar, porque o fator de avaliação e integração sempre vai dizer, a cada ciclo de avaliação das práticas, que precisamos integrar, precisamos aproximar. E essa aproximação, então, cria ou fortalece aquela necessidade de aproximação dos 3 usos estratégicos da informação que a gente viu. Com relação a critérios, o critério que sempre aparece, que também ajuda a integrar práticas, é o de desenvolvimento de estratégia. Quando uma organização tem que desenvolver estratégia, tudo que é importante para ela acaba aparecendo. Aparece a leitura do ambiente externo, da dinâmica do mundo, aparece a conexão entre os objetivos da organização, que aquele grupo que cria a estratégia está pensando naquele momento, e os conhecimentos novos que têm que ser gerados. Né? Geralmente a estratégia que cria impacto na competitividade também tem que considerar as novidades em termos de conhecimento, as inovações que são importantes. Então essa dimensão também está presente. E sempre a tomada de decisão racional, baseada em melhores informações do mundo externo, melhores projeções do pessoal de P&D sobre a criação de novos conhecimentos, de inovações, também tem que ser considerados no processo de criação de estratégia. Então, o critério estratégias e planos, com seu requisito de desenvolvimento de estratégia, também é uma força muito importante para explicar a integração entre os 3 usos estratégicos da informação. Então, essa lógica, a importância do pensamento sistêmico, o fator de avaliação e integração, e o desenvolvimento de estratégia, esse trio aí ajuda a gente a ficar otimista com relação à aproximação entre os 3 usos estratégicos do Shu. Essa ideia é uma ideia que se reproduz nos 3 quadros. Ok? Então, em termos de considerações finais, a gente considera que encontra dentro da documentação do MEG um conjunto de indícios que dizem que a gente é capaz, tanto de, com o tempo, com a evolução para a excelência, desenvolver os processos de uso estratégico do Shu, quanto de entender que eles podem se interligar ao longo do tempo. Okay? E essas conclusões são condizentes com outras contribuições da literatura da área, como Obregon, Dzikaniak, perdão a pronúncia, e Vanzin de 2012, que relacionam o nosso modelo de excelência da gestão à própria gestão do conhecimento, e uma contribuição de Duarte, Silva e Costa, que analisou um conjunto de organizações bem avaliadas no Programa Estadual da Qualidade, que é vinculado ao FNQ e, portanto, utilizam o MEG, e ao observar essas empresas bem avaliadas, conseguiu descobrir que elas tinham práticas de gestão da informação e do conhecimento que são condizentes com a literatura. Apesar da documentação do MEG não falar explicitamente sobre a necessidade de gestão da informação e do conhecimento, dando passos ou dando informações mais especificamente conectadas à literatura da área, percebeu-se, analisando as experiências práticas das organizações, que isso acontecia naturalmente. Ou seja, de alguma forma há algo dentro da dinâmica de funcionamento do MEG que transcende a própria documentação, mas que no processo de evolução encaminha para organizações do conhecimento, organizações que aprendem com o tempo. Então, essa é a nossa percepção fundamental. E uma consequência disso é que os profissionais da informação têm um papel importante nesse cenário. Se eu compreendo, por um lado, que o modelo é útil e que muitas organizações têm utilizado ele, porque hoje em dia é importante ter um norte sobre o que é evoluir para a excelência.
O mundo é cada vez mais complexo, mais fragmentado, os mercados se tornam mais globais. Por exemplo, o modelo do Shu, esse processo de evolução que não está relacionado diretamente à documentação do modelo, ele pode ser implementado com mais facilidade. A gente eventualmente percebe que há indícios da evolução para isso. Mas se eu tiver lá dentro um conjunto de pessoas que compreendem os usos estratégicos da informação, esse processo pode ser gerenciado e implementado de maneira mais suave, de maneira mais inteligente, encurtando o período que eventualmente se gastaria até chegar no nível mais extremo de excelência, dando uma contribuição, portanto, muito importante para a implantação do modelo. Certo? Então é isso. Aqui estão as referências. E é isso. Obrigado. A documentação do MEG cita, se não me engano, 5 autores da área. São poucos documentos que são citados. E os documentos que são citados não estão relacionados diretamente aos conteúdos da documentação. Então, é aquele tipo de citação que vem no final do documento e que você não percebe no desenvolvimento do documento a relação entre a citação. Quer dizer, isso é muito condizente com a lógica de produção do MEG, que é feito por empresários, por consultores, por especialistas, mas a maioria não é muito vinculada à área de informação, a não ser nos grupos de trabalhos ligados à informação e conhecimento, mas que atualmente está muito mais dominado por pessoas ligadas a sistemas de informação do que propriamente por cientistas da informação. O grande entendimento que a gente teve ao desenvolver esse trabalho foi perceber que a criação da organização do conhecimento transcende a documentação ligada a informações e conhecimento do modelo. Se a gente pega o modelo e vê lá o desenho e fala, informações e conhecimento, vou lá direto, que aí eu vou perceber então a ligação com o Shu. A gente não percebe essa ligação. A gente percebe muito mais a ênfase na questão da segurança da informação, sistemas de informação e outros aspectos desse tipo. Mas a mecânica do modelo ligado aos fundamentos é que promove a evolução do modelo no sentido das organizações que aprendem. Então essa foi uma descoberta que a gente teve ao fazer o trabalho. Obrigado.